Boa noite, está começando mais um programa Ponto de Vista. Eu sou Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do estado de Goiás que aborda os assuntos mais relevantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde e estudos internacionais, cerca de 80% das pessoas que enfrentam transtornos mentais vivem em países de baixa e média renda, como o Brasil. Além disso, transtornos como ansiedade, depressão e distúrbios relacionados são a principal causa de incapacitação nesse país. Nesse contexto, pessoas têm buscado cada vez mais formas de terapia que ultrapassam técnicas clínicas e aprofundam a busca pela vida. Hoje nós vamos falar sobre psicanálise com abordagem cristã, cuidando da mente e da alma. O nosso convidado é o psicanalista Marcos Dias. Doutor, boa noite e obrigado pela sua participação aqui no programa Ponto de Vista. Boa noite, Rui, e a todos os que estão prestigiando nessa noite o podcast. Para mim é uma satisfação muito grande, né, de estar participando desse bate-papo bacana. Para mim é uma satisfação, não só como psicanalista, né, mas também como um cidadão que vive dia após dia no grande Brasil, né, que a gente sabe que aqui não é fácil, a gente reinventa todos os dias, né? Muito obrigado demais. É um tema que, apesar de já termos falado algo relacionado a algumas terapias aqui, alguma hipnose, mas a psicanálise como abordagem cristã é um assunto novo. E novo, inclusive, do meu conhecimento de vida, inclusive. E acredito que a gente vai ter um bate-papo bem gostoso aqui. Eu acredito, sim. Porque eu tenho muitas dúvidas sobre a temática. Mas antes disso, doutor Marcos, deixa eu apresentar um pouquinho o senhor para quem ainda não te conhece, quem está nos assistindo e quer saber um pouco mais de quem é o psicanalista doutor Marcos Dias. Tá? Filósofo, doutor em divindades, psicanalista clínico, hipnólogo, especialista em dependência química e pastor evangélico, com 30 anos de prática clínica. Perfeito. Certo? Eu, no começo aqui, até trouxe um pouco que a busca hoje de terapias, elas têm ultrapassado técnicas clínicas. Isso, perfeito. E buscado mais o sentido da vida. O senhor tem 30 anos de prática clínica e com essa abordagem, então, agora do cristianismo envolto à psicanálise. Mas o primeiro ponto, para quem está nos assistindo, para a gente contextualizar a nossa conversa. Perfeito. O que é, tecnicamente, a psicanálise e como que ela diferencia do tratamento cognitivo-comportamental? Perfeito. Boa pergunta. E é importante também, porque às vezes a pessoa fala assim, olha, eu preciso de ir no psiquiatra, né? Ok, eu estou dando surto, eu não estou dormindo à noite e tal. Então, o psiquiatra vai tratar de forma farmacológica, né? Vai passar a medicação, aquela coisa toda. Então, ali não tem a ideia só do psique, né? É só a ideia motora mesmo. Tem que baixar o cortisol, aumentar a dopamina. Por exemplo, no caso, a psicologia trabalha com o TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que é a parte cognitiva, né? Eu quero comer, o que eu quero comer, isso está certo, isso está errado, né? Por exemplo, eu não vou frequentar esse lugar ou aquele lugar porque não é bom, né? Se eu estou de sobrepeso é porque eu devo ficar de dieta. Então, na psicologia você vai encontrar a ideia comportamental mesmo, não tem nada de inconsciente ali. A psicanálise não, né? A palavra mesmo já fala psicanálise, né? Então você vai pegar a mecânica do psiquismo e do psique, né? O grande criador, né, no caso da psicanálise, né, nós sabemos que é o grande Sigmund Freud, né, que trouxe para nós, né, coisas, por exemplo, como a ideia da neurose, da psicose, trazendo a associação livre ou livre associação, porque ele entendeu, por exemplo, que dentro da psicanálise, enquanto você fala, você não escuta o que você fala. Então ele vai buscar, através do ato falho, aquilo que o inconsciente traz, né? Por exemplo, a pessoa que tem procrastinação, por exemplo, a procrastinação, literalmente, ela é a ansiedade incorporada, né? Então, eu vou fazer depois, então, essa é a ideia.
Então, o que acontece? Essa pessoa, ela tem um diálogo interno que ela repete para ela o tempo todo, mas ela não sabe. Então, no divã deitado, na psicanálise, enquanto o sujeito fala, nós vamos então analisar e há algum ato falho, né? Ato falho, por exemplo, ele está falando pedra, água. Por que você disse água? Então, ali a gente começa então a nortear o sujeito do inconsciente. Então, a psicanálise, ela aborda isso aí. E segundo Freud, a gente poderia citar, que eu quero até citar na abordagem cristã, Carl Gustav Jung, que é a questão que vem trazendo o sagrado, porque dentro de Freud a gente encontra só a ideia mental mesmo. Por exemplo, se tudo que eu sofro aqui, a repetição das coisas, ela tem a ver com a infância mesmo. Né? Isso é pesado, né? Eu sou pai também, né? Não, ele não está legal, né? Tem aquele casozinho que a gente vê, nossa, que filho mal criado, né? Então a culpa parece ser dos pais e das mães, e realmente é. Né? E realmente eu vou tomando nota de algumas coisas, para depois, inclusive, não esquecer de perguntar, mas ainda da psicanálise. Ao entendimento, eu me pergunto como completo leigo, inclusive por nunca ter feito nenhuma sessão de psicanálise. Uma sessão de psicanálise, o tratamento, esse acompanhamento, ele é feito sempre com a pessoa em uma situação de hipnose, de transe, ou em inteira consciência? Como é que é o tratamento? Nesse caso da psicanálise, né, eu até citei, a gente estava conversando aqui em make-off, né, falei sobre algumas abordagens que vem a hipnose. Inclusive, Freud, ele rejeitou, porque ele fez com Jean-Martin Charcot, na França, no Hospital de Salpêtrière. Ele pegou algumas escolas de hipnose, só porque na época... né? Na época tinha só um tipo de hipnose, que era o toque, né? Que era a indução direta. Hoje já tem a clínica. Então, por isso que ele abandonou a hipnose, só para a gente contextualizar legal. Então, dentro de um consultório, um set analítico, é totalmente livre, consciente, a pessoa deita no divã e ela vai trazer, então, para o analista a demanda dela, se é a depressão, se é a ansiedade, as questões, né? Porque, às vezes, Rui, as pessoas acham que eu devo procurar o psicanalista quando as coisas não estão bem. Eu devo ir lá quando eu estou com depressão, eu devo ir lá quando as coisas, né, começou o leite a entornar, né? Então, e não é. A psicanálise, ela tem uma pegada maior, porque tem momentos que você não sabe o caminho que vai tomar, e o seu inconsciente já sabe. Você já tem aquele lampejo, aquele insight, porém, nesse diálogo interno, nessas vozes que fica falando dentro da gente, você não tem esse discernimento, às vezes fala sim, às vezes fala... Então, dentro da psicanálise, você então, por exemplo, eu sempre falo, não espero, meu subtenente, Rui, quando eu estava fazendo o exército, 3 horas da tarde, né, lá no TG, Tiro de Guerra, Pátrio de Minas Gerais, todo mundo com aquela gandola, transpirando, a gente parecia uma tampa de chaleira, né? 3 horas da tarde, com aquela boinazinha, de vez em quando você escutava assim, ó, pum, era um cara que desmaiou lá atrás, eu falei, meu Deus do céu, aí de repente, pum, né? Aí o subtenente falou, gente, é o seguinte, nós estamos em forma aqui, vocês não precisam esperar cair, não. Se vocês ficarem tontos, vocês agacham e deitam, porque se vocês caírem, vão quebrar, né, a cabeça. Então, nós que é brasileiro, tem esse negócio, eu só vou no dentista na hora que o dente dói. Né, vou procurar o analista quando o negócio não está, né, não tá legal. Então, eu sempre falo que, além, né, por exemplo, dessas neuroses comuns, né, e até psicose mesmo, a ideia de suicídio, essa coisa era que a gente, provavelmente, né, a gente estamos aproximando aí Setembro Amarelo, e então o que acontece? Seja na depressão, seja nos transtornos da ansiedade, seja nos transtornos da personalidade ou qualquer demanda dessa, é importante e é muito bem-vindo a psicanálise. Você vai falar e vai se conhecer. Eu até falo, Freud dizia o seguinte, quando você encara o divã, você está pronto para ver o seu verdadeiro eu. Né? Então, e você que às vezes, por exemplo, não, eu estou bem, eu acho que é um dos grandes motivos que você deveria procurar ajuda, não esperar cair, não. Entendi. Né? Isso trouxe um ponto interessante, doutor.
falando que quando a pessoa está na dúvida de uma decisão, o seu inconsciente já tomou a decisão. E, de repente, é aquele ponto que a pessoa toma a decisão e ela fala, não, eu devia ter seguido a minha intuição. Rapaz, perfeito, intuição. E aí fala da intuição. E, por vezes, o que ela pensa que pode não ser uma intuição já é uma decisão do inconsciente dela pela construção de vida e ela não conseguiu identificar naquele ponto. Perfeito. Seria isso? Perfeito. E isso se dá por quê? Qual que é a influência do nosso inconsciente nas nossas tomadas de decisões? Bom, é uma pergunta assim fantástica, né? Inclusive a palavra intuição, ela é bem abordada, né, com Jacques Lacan, né, francês, com o grande Carl Jung mesmo, que foi discípulo de Freud, né, resolveu abandonar Freud porque ele achava que o problema do ser humano só está na cabeça. Nós vamos falar sobre isso. E o Carl Jung, ele dizia que o problema do ser humano não é só na cabeça, está fora também. Né? Então, por exemplo, os insights que a gente tem, que é a ideia da intuição. O nosso inconsciente, ele é formado de 95% de todas as decisões que nós vamos tomar na vida. E no nosso inconsciente, qual é a história, qual é o filme que está dentro de nós? É o filme do pai, é o filme da mãe, é aquela briga, né, que a irmãzinha teve, uma arrancou a cabeça da boneca e quer dizer, hoje a boneca, você sabe que era só uma boneca, mas na época era a filha dela. Então, esses pensamentos descontinuados vai ficando tudo no inconsciente a ponto de você formar uma personalidade de ideias que não é tão verdade. Então, quando você, por exemplo, está diante de uma situação, seus olhos, né, ele se coloca diante de uma situação, 95% de dor, de perdas, de dúvida, vem para aquela decisão cognitiva. Aí a gente tem a grande ideia da intuição, porque não é só, Rui, veja o tanto que é interessante, o sujeito, nós seres humanos somos os únicos, né, nessa ideia de animal. Por exemplo, um cachorro, ele não sabe o que ele está pensando. Ele deu fome, ele come, é instinto. O gato, a girafa. Então, nós conseguimos pensar no que nós estamos pensando. Por exemplo, se você acorda hoje pela manhã, você tem dois pensamentos. Você pode pensar assim, hoje eu posso escolher pensar só nas contas, nas dívidas, naquilo que deu errado, ou eu posso escolher agora pensar nas coisas que vão dar certo. Então, dentro da intuição, para a gente colocar nesse cenário, está você atrás desses dois cenários, já sabendo alguma coisa que pode ser tomada. Então, quando você vê, por exemplo, deu um insight, às vezes tem gente que fala assim, nossa, eu devia ter feito isso, porque eu tinha pensado. E essa escolha, ou seja, esse que devia ter pensado, sou eu no self. Nós vamos falar um pouquinho no self. Então, esse outro que tomou a decisão é o inconsciente, eu não vou falar bobo não, que ele é uma mecânica automatizada. Entendi. O senhor trouxe um ponto aqui desse inconsciente construído, como exemplo que o senhor utilizou, obviamente, com algumas questões que trouxeram algumas dores, a boneca arrancada, tá. O inconsciente, ele é construído apenas por aquilo que a gente viveu na vida de negativo, é as dores que formam o inconsciente, ou os comportamentos positivos também geram canais ali fixos que seguirão para o resto da vida? Sérgio, perfeito e boa pergunta. Porque, olha, lá no leste da África, né, e falam-se há 70 mil e um absurdo de ano para trás, nós éramos só 6 mil seres humanos. Nós estávamos em extinção. Né? Agora, você imagina, cobra era mais do que a gente, elefante era mais do que a gente. Quando você vê, por exemplo, um bichinho, né? Você vê um elefante, hoje já não pode mais, domado ali dentro do circo, você fala que gracinha, mas na África não. Na África, elefante come gente. Né? E diz que tem até um sabor de petit gâteau, porque é salgado e doce. Então, você imagina, 6 mil pessoas correndo risco de morte o tempo todo. Então, o que acontece? Cheiro de fumaça, barulho, né? Start, barulho e fogo. São as coisas que chamam a nossa atenção. Então, na ideia do cérebro reptiliano, que é luta e fuga, é que está construído essa ideia do nosso psique. Então, o que acontece? Como
essa parte do cérebro é uma parte de defesa. Por exemplo, eu fui mordido por um cachorro doido. Eu estou falando doido porque na época a gente falava isso, eu não sei como é que fala hoje. E continua tendo cachorro doido, acho que não tem mais, não. O perigoso é a raiva, né, do cachorro. Pois é. Então, a raiva do cachorro doido era o cachorro raivoso, né? Pois é. Aí, o que acontece? Brincando entre os meninos lá, aquele bicho doido, rapaz, ele entrou no meio dos meninos, tudo, nós jogando bola. Eu não sabia muito jogar bola. E não sei até hoje. Meu menino é que é craque nisso, o Marcos Filho. Deve estar em algum lugar me vendo aí. Nos acompanhando. Ele é que é bom, aqui, amigo. né, hoje. E ninguém pega a bola do pé dele. Então, eu lá no meio, né? O que acontece? Esse bicho vai lá e me morde. Rapaz, e foi um negócio tão dolorido que aí alguém gritou, ele foi mordido por um cachorro doido. Na minha cabeça, nossa, e agora? Aí me pegaram, morri. Aí me levou para o postinho de saúde, né? Veio a polícia, né, que na ambulância era muito difícil, me levou para lá e me deu injeção bacana. Mas eu fiquei... Aquele cachorrinho, né, para mim, aquele virou um leão. Ok, então o cachorro, para o meu inconsciente, a parte negativa... Se tornou uma ameaça. Ameaça. Ok, você pode estar com um cachorrinho na sua mão e falar assim, não, doutor Marcos, pode vir cá, ele não morde, não. Para mim, ele morde. Então, é acionado a defesa, né? Então, essa parte negativa é a única que vai vir como defesa, porque a positiva você já tem reação. Entendi. Você já viu que a pessoa, por exemplo, todos os jornais que você vai assistir... E que a da defesa vai vir uma reação inconsciente, inclusive, né? Por mais que você queira, o seu instinto inconsciente já vai para fazer a defesa. Ou da luta, ou da fuga. Da fuga. Referente aqui. E em terapia, você pegaria o cachorro e ressignificaria aquele cachorro. Poderia colocar ele como um cachorrinho de pelúcia, né? A gente pode pensar nessas coisas. Né? Entendi. Então, agora, antes eu vou mudar um pouquinho aqui, agora já pegando a segunda parte do nosso temática, a abordagem cristã. Mas antes disso, deixa eu já passar um recado aqui, para depois a gente aprofundar na conversa e continuar. Você, advogado que nos assiste e tem um problema de comunicação com o seu cliente, existe um aplicativo que resolve esse problema. Aquelas ligações constantes no escritório, doutor, como está o andamento do meu processo? Esse aplicativo notifica na tela do celular do seu cliente o andamento do processo dele e cessa essas ligações existentes. É o app do advogado. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online, e conheça essa plataforma. E você, jovem que busca o ingresso no mercado de trabalho por meio de uma qualificação profissional de qualidade, a Faculdade Delta está com as inscrições do vestibular 2025-2 abertas. Acesse o link da Faculdade Delta aqui e se prepare para o mercado de trabalho. Doutor Marcos, retomando o nosso tema, então, sobre a abordagem cristã. Como que é a abordagem cristã na psicanálise? O panorama, a introdução, uma pincelada, né, que a gente pode dizer, da psicanálise, isso já nos trouxe. E como que seria isso? O senhor, como pastor evangélico, né, como que o senhor apresenta isso, independente da denominação religiosa, mas trazendo o cristianismo? E qual que é o resultado do tratamento de uma pessoa que ela busca um psicanalista que tenha uma abordagem cristã? Esses viés, né? É importante ver a dinâmica da psicanálise para que, no caso dos nossos telespectador, aqui não sei se podcast fala, telespectador é aquele que telespecta, né? Sim, tá vendo por, tá na televisão vendo por tela, né? Mas pode falar os espectadores também, daqueles que nos ouvem, apenas ouvem, pode né? ser também, né? E então, por exemplo, se você pegar a mecânica da psicanálise, ela aborda, nesse caso, o nosso inconsciente. É o nosso inconsciente, que está formado de todas as nossas lembranças. Todas as nossas lembranças. Das nossas dores, das nossas alegrias, das nossas tristezas. Então, o psicanalista, a função dele é buscar, garimpar no meio de todas essas ideias, aquilo que para o inconsciente está prejudicando aquela vida sem ela perceber. Então, o trabalho do analista convencional é trazer, seja que natureza for, de natureza sexual, né, que é a pegada da psicanálise. Né, tudo é desenvolvido ali em torno da sexualidade, que é um negócio, assim, profundo mesmo, porque um ser humano existe, ele é afetado o tempo todo pelos afetos.
Né? Então, eu nunca vi ninguém no meu consultório chegar e falar assim, doutor, é o seguinte, eu estou tentando trocar minha caminhonete, mas eu estou assim, aperreado, porque eu não sei se eu pego branco ou amarela. Não tem. Né? O sujeito chega lá, quebrou, a empresa quebrou, e ele está... Não, ele chega lá, quer dizer, ele vai para o psiquiatra para dormir. Mas o sujeito vai ali hoje para reclamar e ver a dor dele, né? A mulher que deixou, a mãe que morreu. Então, dentro da psicanálise natural, a gente vai buscar a dor do sujeito, que também pode ser culpa. Né? Meu pai morreu, eu não consegui salvar. Né? A minha mãe, quando ela foi falecer, eu estava trabalhando, sabe? Eu deveria ter feito para o meu filho mais um pouco, infelizmente, acidente. Então, essa ideia da culpa é uma pegada mesmo da análise para trabalhar isso, não, ver outros aspectos da vida também. Né? Então, o que acontece? Isso aqui é importante para o pessoal que está vendo o podcast, Rui, é que para ser, por exemplo, um psicanalista com abordagem cristã, esse psicanalista ele tem que ter, no mínimo, uma consciência do que é um cristianismo maduro. Né? Eu não vou falar se ele for pastor, seria bom, porque a gente está vivendo uma época difícil, né? Onde as pessoas estão andando de tamanco, peruca, por aí, fica difícil, sabe? Você já não sabe mais o que é o negócio. Então, onde, por exemplo, a instituição que eu fui formado, que eu fui ordenado, hoje é uma das 4ª maior no mundo. Então, hoje, para você ser ordenado na nossa instituição, você tem que ter, pelo menos, o 2º grau completo. Você não pode ter nada lá, por exemplo, na folha corrida. Então, é um regime à prova. Parece que a prova de Enem. Eu falei, nossa, então, quer dizer, eu já faço isso há 30 anos. Então, o que acontece? Para ser um psicanalista com abordagem cristã, eu preciso saber a constituição de Deus mesmo. Como que Deus relaciona com o pecado e como que o meu paciente está vendo aquela doença dele. Porque talvez a questão dele é a culpa mesmo. Nossa, meu Deus do céu, eu adulterei, né? Que coisa terrível, né? Parece que é só ele que faz isso na vida. Mas aí vem aquele negócio, o que acontece? Para o cristão, a moralidade, por exemplo, agora minha finança não tá seguindo, o meu casamento agora não está indo porque eu pequei. Entendi. Não, aí então pensa como se fosse um castigo pelo que ocorreu. Isso, rapaz, o castigo. E também essa ideia, porque nós somos moralistas. Se está dando tudo errado, você pensa, eu fiz alguma coisa errada. Então, dentro da psicanálise com abordagem cristã, eu vou ampliar essa visão do paciente para que ele possa perceber muito mais Deus do que ele, porque eu até uso uma palavra curiosa dentro das palestras que eu faço, né, workshop, que a ideia, caso um que fala isso, bem dentro dessa abordagem, a ideia que eu tenho de Deus é a ideia que eu vou me tornar como homem, como pessoa. Então, como eu vejo Deus, assim eu vou me ver. Então, se você tem uma imagem distorcida de quem é Deus mesmo, até parece bem teologia. E então eu não vou ter uma vida uivada de erro. Né? E você sabe que tem Deus que só tem a mão, tem igreja que só tem mão, né? Só pede. Tem uns que é a igreja cabeção, né? Você conhece? Todo mundo, faculdade, aquele negócio. Tem igreja que só parece que Deus tem pé, que anda, aquele negócio. Né? Entendi. E aí, essa percepção, então, da religiosidade que acaba influenciando na vida da pessoa e traz esses transtornos, a depressão, da ansiedade. Profissionais que queiram, qualquer psicanalista, ele não vai chegar e ter uma abordagem cristã. O senhor tem essa formação e disse da sua instituição. E eu até recomendo ao pessoal que faz uso das terapias, né, convencionais e estão buscando alguma coisa. Por exemplo, você pode retomar daqui um pouquinho, né? Você pode ficar à vontade. Você pode parar o que você quiser. Não, o tempo então, é do senhor. Eu só estou aqui para te pedir para falar, viu? Ele é gente fina demais.
Isso há 20 anos, o cara ia falar assim, ó, você anda depressa que tem outro na fila. Não, aqui é seu. Obrigado. Então, assim, por exemplo, dentro dessa ideia, eu até falo, chega muitas pessoas no meu Instagram, até tá aí daqui um pouco a gente fala, eu tenho mais de 17K de seguidor, tem muita gente que fala assim, doutor, eu queria saber a sua formação, estou vendo REV, que é reverendo, o senhor é cristão? Porque se o senhor for, eu quero tratar. Se o senhor não for, eu não quero tratar. Então, a procura é enorme. E isso disseminou. Certo. Hoje você chega, por exemplo, terapia sistêmica, me desculpa se você é terapeuta sistêmica, você não sabe nem o que ele vai tratar. Parece que ele trata tudo. Cabelo, barba, bigode. Então, mas a gente precisa direcionar, né, o foco. Então, assim, por exemplo, você que vai fazer uso das terapias, está buscando, por exemplo, um terapeuta com uma abordagem cristã, ele tem que saber o mínimo de Deus e dessa ideia de Deus que eu passei para vocês. Eu não aconselho vocês, dá uma olhada, checa, né, Rui, o currículo, vê onde que esse homem nasceu, o que ele faz da vida, porque senão você vai acabar com a sua cabeça. Né? É esse o ponto que eu ia te perguntar, doutor. Na sua percepção, no seu ponto de vista, inclusive, ponto de vista. O senhor acredita que essas pessoas entram em contato e quando vê o RV de reverendo, te busca como profissional? Porque ela tem uma preocupação de um outro profissional que não tenha um conhecimento religioso, possa lhe direcionar a um caminho diferente do que a religiosidade dela indica e ela gostaria de caminhar? Perfeito. Pergunta brilhante mesmo. E é curioso, porque, por exemplo, eu já vi pessoas recomendarem, inclusive nas televisões, né? Tipo assim, olha, procura um terapeuta, a gente pode falar sobre a psicologia, procura um psicólogo, que é terapia cognitivo-comportamental, não vai entrar na sua sexualidade, não vai trabalhar a ideia, porque, na verdade, lá dentro de nós, Rui, não existe verdade. Não tem certo e não tem errado. Existe a representação que você tem das coisas. Significado e significante. Você pode chegar no final da sua vida e aquilo que você significou, dando significado às coisas, pode estar uivado de erro, porque tudo que você trata na vida, ela vem com um filtro que você traz. Por exemplo, se eu coloco um óculos rosa, né? Eu vou ver tudo até rosa. chegar numa brincadeira aí que lá onde que o sol castiga tudo, não sei se é no Nordeste, né? Eles colocam óculos verdes, né? Para que as vacas possam comer a grama. Então, se você coloca, por exemplo, o óculos, a lente que você enxerga o mundo é para onde você vai. Então, às vezes as pessoas elas têm medo de chegar no analista, porque, olha, eu vou te falar uma coisa, o nosso inconsciente, para você ter uma ideia, o tanto que isso tem uma estrela que ela gasta 1000 anos-luz para chegar à luz dela aqui na Terra. Uhum. Na velocidade, luz, né? Luz, se não me falha a memória, se você tivesse informação, a luz ela vai 320 mil quilômetros por segundo. Você entra numa aeronave fazendo esse percurso e viaja por 1000 anos até chegar aqui na Terra. Corre o risco dessa luz ter chegado aqui e ela for voltar, aquele planeta não existir mais. Agora, quando você olha para dentro, até caso de um que fala, olha, se você olha para fora, você sonha. Se você olha para dentro, você desperta. Então, talvez seja esse despertar aí que a pessoa tem medo. Então, quando você olha para dentro de nós, rapaz, tem coisas magníficas aqui dentro. Como também a gente pode achar muita surpresa também. Então, às vezes, a pessoa tem medo de olhar para se conhecer. E o terapeuta cristão, ele vai tomar cuidado com isso. Ele vai ter essa ideia da culpa, ele vai ter dessa ideia de santidade, porque isso... Eu atendi uma paciente, isso aqui é curioso, e na igreja dela, a pessoa só podia cantar se ela estivesse bem. Eu acho que não deveria ser a igreja, não, deveria ser... o ML, né? Você quer ser reconhecido, você vai para lá. Mas o tiver bem como? Bem na alma dele, está feliz, né? Está igual, né, um palhaço brincando. Então, ela dizia o seguinte, se ela tivesse, por exemplo, um problema com o marido dela, batesse no menino, se ela estivesse sentindo culpado, então ela não sentia digna, né, de cantar. Certo. Beleza. Eu não vou falar o nome da igreja, não, mas todo mundo conhece. E se for dar nome aqui, né? Então, o que acontece? Beleza, ela deitou no divã e era um problema sério, porque ela era ministra de louvor. Ministra de louvor.
né? Com certeza ela vai ver o podcast e vai falar, sou eu. Então, o que acontece? Ela virou para mim e falou, doutor, eu não sei o que acontece, eu não estou conseguindo nem cantar. E era uma ministra e tanto. Aí, beleza, deitou no divã, enquanto a gente está ouvindo o que ela fala, eu percebi que o diálogo interno dela, tipo assim, não sobe porque você não está preparada. Hoje você não pode cantar. Você sabe quem falava isso para ela? A mãe dela falava no inconsciente. Era de uma igreja bem rígida. Para você fazer isso, tem que ser desse jeito. Então, quer dizer, quando ela identificou que a voz não era ela, mas da mãe dela, pronto, acabou. Do inconsciente você traz para o consciente, então desmantela o negócio. Então ela nunca mais teve esse tipo de problema. Porque aí ela entendeu que ela passou a ser a dona da própria vida e Pronto, não era mais pronto. ela não era mais guiada pela referência materna. Tá para vendo? É isso. uma coisa muito importante. Quando e como saber que é o momento de procurar um psicanalista? E principalmente como a pessoa deve saber que é o momento dela procurar um psicanalista para cuidar da mente ou do espírito? Sim. Você citou a ideia da Organização Mundial da Saúde. E ela define a saúde nos termos completos mesmo. Né? Que é, por exemplo, a performance completa seria, por exemplo, a natureza, como que eu digo para você? É o bem-estar do corpo, da mente e do espírito. Isso é saúde. Bem-estar do corpo, da mente e do espírito. Então, por exemplo... Então, cientificamente, tem esse conhecimento da existência do espírito. Pronto. Você está entendendo? É bacana isso, porque às vezes você conversa com as pessoas que são leigos, assim, de leigo. Eu acho que é ignorante mesmo, a pessoa não sabe mesmo. Porque quando você sabe e não acredita, aí a gente chama de tolo, né? Uhum. Então, o que acontece? Se, né, o meu corpo estiver bem, né, e até minha espiritualidade estiver bem com Deus, mas a minha mente, por exemplo, uma das coisas que choca muito é quando você está numa crise de depressão, numa crise pesada de ansiedade, a pessoa, ela acha que Deus foi embora, porque ela está com o cortisol alto, não tem dopamina, ela então entra naquela sensação de que Deus abandonou, do vazio. Então, se ela procura, por exemplo, a análise, ela vai entender que Deus não a abandonou. Aquilo é simplesmente... Então, quando é que uma pessoa deve procurar um auxílio profissional? Quando você perceber que aquelas pequenas coisas que você fazia e resolvia, elas estão agora ficando numa situação complexa. Você já não consegue mais viver o seu dia de forma normal. Aquelas pequenas coisas estão te empatando, né? E que só o líder religioso não seria suficiente para poder organizar e colocá-la no caminho para seguir. Não precisa de um acompanhamento de um profissional da saúde. Da saúde. Então, assim, eu quero até usar, né, esse microfone para falar. Eu sou pastor há 37 anos. Eu falo que o pastor ele tem a famosa colher de pau, né? Você entra na vida das pessoas, não, você tem que ficar com ele, ou você não pode largar, não. Então, isso não é terapia. Pode até ser terapêutico. Né? Pode até ser terapêutico, mas não é terapia. Né? Então, por exemplo, o pastor, tem muitos pastores bons, né? Pessoas que vão te dar um conselho, porque conselho não é terapia. Não, eu acho que... eu não serve para fazer terapia. Lá no consultório, o eu não existe. A opinião do profissional não aparece. O único que existe é o sujeito da questão, né? Então, assim, até essa ideia, um profissional, por exemplo, que é cristão, ok, mas às vezes um pastor, um líder religioso, que acredita que tem as competências para atender como paciente, ele deveria ter pelo menos um curso, porque senão não é legal, né? Eu conheço isso aí. Eu mesmo, rapaz, eu confesso, no começo do meu ministério lá, eu quase matei uma família porque deu um conselho errado, eu achei que eu era terapeuta. E é diferente o local eu falei com a mulher assim, não, a senhora está certa, pode ficar tranquilo, porque ele não vai fazer isso não. E o cara tinha ameaçado ela, Rui, várias vezes. E você acredita que ele matou ela? Nossa, meu Deus, um perigo, né? Não. Misericórdia, né? Misericórdia. Então, aí você vira e fala assim, um camarada tem experiência de 37 anos nas costas, não é qualquer um. Então, eu agradeço a Deus demais por ter me dado essa condição, não só no gabarito da ciência, mas essa percepção de clareza espiritual. Agora, cada um anda na luz que tem. Né? Entendi. Deixa eu te fazer
Nosso tempo está chegando ao fim, doutor. Infelizmente, ele voa. Mas quanto à sua especialização em dependência química, o senhor trouxe no começo o tratamento feito com usos medicamentosos. Sim. Natural. Já é entendido que é necessário, tem pacientes que precisam de uma introdução de uma medicação. Caso o senhor não concorde, também o senhor pode discordar, né? Eu só quero saber, no caso do paciente que faz um tratamento medicamentoso, como que trata esse paciente com o risco que está em risco da dependência medicamentosa, e como é que o psicanalista, com abordagem cristã, consegue trabalhar esse paciente que pode estar em risco de uma dependência química, na percepção, inclusive, do senhor dessa questão das dependências. Da medicação. Certo. Eu quero tratar mais específico da medicação, não de drogas ilícitas. Okay. Isso, deixando mais claro, no caso medicamentoso, que a gente sabe que tem vários. Mesmo, isso, né? psicotrópico. Você sai da cocaína, mas fica no Zan, né? No Zolan. Isso, da vida e o uso constante ao ponto de que ele não se vê sem usar aquilo e se torna fica até pior. Dependente de outra droga, né? Ok. Então, assim, a abordagem, primeiro, ela precisa ser analítica, porque a ideia cristã, ela vai dar um respaldo moral e espiritual para o paciente, né? E é muito bacana, porque não tem... Eu vou citar caso Gustavo Jung, porque é o único que faz essa referência bacana. Gustavo Jung. Na verdade, se você pegar português, Carlos Gustavo Jung, né? Outro dia eu estava vendo um sujeito falar no rádio e falou, é o Jung. Eu falei, não é Jung, é Jung, né? É porque escreve Jung, né? É Jung. Então, Carlos Gustavo, né, Jung, ele dizia o seguinte: qualquer dependência que você tem de satisfação externa, né? Cada excesso é falta. Então, ele sugere, né, na psicanálise, aqui a abordagem é cristã 100%. Ele era filho de missionários, não era pastor. Mas o camarada, ele busca, por exemplo, a ideia do verdadeiro self, assim, fantástico. Então, o que acontece? No caso da dependência química, eu preciso ir lá fora buscar aquele remedinho para tirar a dor de dente que eu estou sofrendo. Né? Então, a gente precisava tratar o dente. Né? Então, o que acontece? Se ele precisa sair lá fora para buscar a droga, nós estamos lidando com uma pessoa que tem um mapa de mundo, nós estamos falando de análise, um mapa de mundo de dor, de sofrimento. Por exemplo, um pai rejeita o filho ou uma mãe. Ok, então ele tem um sintoma de rejeição. E o sintoma de rejeição é tão profundo que não consegue sentir amado. Não consegue sentir amado. Então, se você não se sente amado pelo seu pai, pela sua mãe, quem é que você vai sentir amado? Sua mulher? Seus filhos? Não, ninguém te ama. Certo. E quem sabe da composição química, né, você usa uma droga, é como se o seu pai e a sua mãe te abraçassem para o resto da vida. Aí como você vai mandar esse camarada parar de usar esse negócio que faz ele muito bem? Substitui o pai e a mãe. Então, dentro da abordagem psicanalítica, o que a gente faz aqui? Nós montamos um mapa para traçar a ideia da falta dele. Ok, então a falta que ele sofre é a falta do pai, é a falta da mãe. Ok, descobriu a falta, nós vamos mapear o que a gente chama circuito do vício. Certo. Como se fosse o ratinho que procura o queijo. Então, achamos esse mapa, que é a parte comportamental, o paciente ele vai identificar e vai falar, nossa, é isso mesmo. Então, quando ele tem essa consciência do que ele está fazendo, que todo mundo sabe, mas não consegue parar. Então, ok, ele tomou essa consciência da parte cristã, qual que é a nossa parte? Melhorar a busca dele na parte espiritual. Você vai, por exemplo, no AA, né, eles têm a parte da espiritualidade. Porque se você não acreditar em algo que está fora da sua cabeça, você não tem força, porque você sozinho não consegue lutar. Então, vamos falar sobre a medicação. Ok, você está no uso, por exemplo, já um uso contínuo de droga, de cocaína, de crack. Então, se você parar, agora seu corpo vai entrar num colapso. Pronto, você vai virar um gato andando em cima de um fio desencapado aí na rua. Ok, então quando você chega para uma clínica, eles vão ter que usar
os lantu da vida, os benzodiazepínicos. Ok, para você, pelo menos, conseguir ficar na clínica, conseguir tomar um banho. Ok, quando passa a abstinência, que é 15, 20 dias, um mês, ok, eu não preciso mais utilizar o psicotrópico. Aí faz um desmame, uma redução dele. Aí entra o psicanalista com essa abordagem. Aí a gente vai desmamar o paciente, dando para ele uma outra visão de mundo, um outro GPS para ele seguir. Doutor, nosso tempo está encerrando. A gente tinha assim, até muitas outras coisas para falar. A gente não falou nem um pouco sobre hipnose, né? Rapaz, que assunto bom, hein? O hipnose. E assim, eu acho que a gente poderia até depois fazer um programa falando sobre hipnose. Bom. Mas, para quem está nos assistindo, já escutou falar de hipnose, o que eu vou... Pincela para a gente aqui, pincelado. O que é a hipnose? O que é a hipnose e como que o psicanalista com abordagem cristã utiliza a hipnose. Eu posso falar mal de mim agora? Com o respeito do paciente buscando a psicanálise e a Eu para me falar de hipnose, tenho que falar mal da minha, da minha formação. Mas eu vou precisar falar disso porque eu penso o seguinte, que as pessoas hoje não têm mais tempo e o dinheiro é escasso. Então, se você for pegar a grande pesquisa, né, de Alfred Barros, de 1970, e é a mais recente que tem, viu? Eu nasci em 1970. Então, ele traz a estatística. Se você for fazer psicanálise, né, é bacana isso, cara. Se você for fazer psicanálise, você vai precisar de 600 sessões, que vai dar 12 anos, uma por semana. A R$450. O que você acha? 12 anos, né? Teria que ser... Se você tivesse esse dinheiro tudo, talvez você não estaria com depressão, né? Se o motivo da depressão for o financeiro... De fato, né? Ok. Então, você vai ficar 12 anos fazendo análise, que é muito bom. Eu tenho paciente meu que ele chega lá no consultório e deita lá e começa a falar. Doutor, dá licença, hoje eu só quero falar. Vai bacana. E ele sente bem assim, ele não quer hipnose. Então, no caso da psicanálise, você vai ficar 12 anos fazendo um tratamento desse, não é barato, mas é bom, viu? Se você fosse fazer tratamento comigo, era R$400 a hora. Ok, você vai recuperar 38% só. Mas há 150 anos atrás era o que nós tínhamos. Se não fosse isso, era psiquiatria. Entendi. Aí você vai para o TCC. E a psiquiatria naquela época era uma internação compulsória. Amigo. Você tomava um eletrochoque na cabeça, você ficava a semana inteira falando assim, gente, eu estou precisando fazer alguma coisa. O cara, o que é? Toma água, é água. Você não sabe, né? Então, você pega, por exemplo, a psicologia, terapia cognitivo-comportamental, você vai precisar de 5 anos. Meu primo, eu gosto de citar ele porque ele foi meu mentor. É o Dr. Paulo Gontijo, Paulo Soares Gontijo. Ele foi o meu mentor e ele, várias vezes a gente conversando, ele sempre pincelava e falava assim, Marcos, a consulta dele é R$700. Valia, rapaz, ele me consertou com 2 palavras, isso há 20 anos atrás. Bacana. Terapia cognitivo-comportamental, você vai precisar de 5 anos para melhorar 60%. Não é muito, mas é muito melhor do que zero. Certo. Hipnose científica, Rui, pasme, no máximo 15 sessões para você melhorar o paciente 98%. As definições das gamas, e é simplesmente hiperfoco, gente. A gente sonha à noite, por exemplo, você sonha, né, que está correndo, você levanta transpirando, aí como é que você explica? Você não correu, ué? Entendeu? Então, no nosso inconsciente não tem real e nem imaginário. Então, a gente trabalha essa parte mental, vendo, por exemplo, o medo do cachorrinho que eu citei no começo. Então, se fosse fazer hipnose, eu ia lá, colocaria um cachorrinho de pelúcia na minha mão, no nível de relaxamento profundo e acabou. Trauma. Entendi. Bacana, para poder desconstruir isso de uma forma... A imagem. E da construção do ambiente. Doutor Marcos, infelizmente não dá para a gente avançar mais, teria até muitas mais perguntas aqui. Só para concluir, deixa um recado para quem está nos assistindo aqui sobre a busca da saúde mental, né? Vamos falar de saúde mental diante do que a gente vive no mundo de hoje, de correria, da vida em 2x. 2x, acelerado, né? Meu Deus! Tudo hoje é 2x, a gente não tem tempo mais não busca o tempo mais para nada e foca, gasta energia naquilo que de fato não importa. Deixa o recado aqui para quem está nos assistindo.
para a busca dessa melhora de saúde mental e deixa também o seu contato, as suas redes sociais, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho e buscar um acompanhamento também. Ok. Se você me permite, eu quero dar 2 notícias. Bom, vou fazer essa pincelada. Ao pessoal que está nos assistindo, não sei como que a gente poderia fazer isso, sortear ou dar aqui para o seu programa 5 pacotes terapêuticos. Pode escolher entre a psicanálise, né? Pode escolher entre a hipnose. Né? A gente, por exemplo, o pessoal que está assistindo, né? Sei lá, pegar lá o WhatsApp, né? Passar para 5 pessoas, né? E então mandar para cá no telefone Daqui, pode ser, a gente coloca o nosso telefone aqui embaixo do ponto de vista. Aí a gente faz então um sorteio e dá para vocês. O que vocês acham? Boa ideia, né? Boa ideia. Quem já está nos assistindo já está sabendo. E eu vou fazer até uma sugestão. Nós vamos publicar isso no Instagram oficial do programa Ponto de Vista. Olha só. Esse oferecimento do senhor. Olha aí, gente. Aí, então, para a pessoa vir aqui, assistir o vídeo e deixar um comentário na nossa legenda aqui. Pronto. Aí, ó, deixar o ponto de vista dela sobre o... Eu não poderia sair daqui aí sem a gente consegue fazer o sorteio devido aos comentários do nosso YouTube, nosso programa no YouTube. Pode ser? Muito bom. Então, elegante esse rapaz, né? Então, eu quero falar com você que está vendo esse podcast. Nós vivemos em um mundo muito, mas muito acelerado. Né? Se você vê a maioria das mães, elas estão deixando o celular, o notebook com a criança, porque não tem nada mais que prende atenção do que isso. Então, o que acontece? A síndrome do pensamento acelerado, né, Augusto Cury abordou isso com bastante categoria, devido a isso. Ansiedade, depressão tem a ver com a ideia do aceleramento. Por exemplo, você está aqui, né, e já está pensando lá. Então, eu acredito que se você estiver aqui não pensando aqui e estiver lá, você não está em lugar nenhum. Então, eu quero trazer para você aqui um exercício para você praticar na sua casa. Acho que vai ficar legal, né? É chamado de DCD. Você deve procurar uma saúde mental, sim, tá? Deixa eu passar aqui, senão eu acabo esquecendo. É @psicanalista, @psicoterapeuta. Meu Deus, véio, cadê o negócio? A gente deixa escrito aqui. Deixa lá, então. Deixa @psicanalista hipnoterapeuta. Meu Deus do céu, véio. Então você vai entrar lá, tá? E vai ver, eu tenho muitos resultados ali. Muito mesmo. Então, o que acontece? DCD, duvidar, criticar e decidir. Nós temos seguro do carro, né? Nós temos seguro da casa, nós temos seguro de vida, mas ninguém tem seguro dos pensamentos. Todo pensamento que ele chega na nossa RAM, registro automático da memória, ele leva 5 segundos, Rui, para chegar no nosso sistema nervoso central. Fulano morreu, pum! Aí você sentia que o negócio já entrou. Então, a gente utiliza essa técnica DCD para você fazer em casa. Duvidar, criticar e decidir. Qualquer informação ou pensamento mesmo, aquele diálogo interno, às vezes você está no meio de um negócio, numa mesa, você que é advogado, está numa mesa de negócio, de repente vem aquele pensamento assim, isso pode dar errado. E pode, e se der certo? Então, você pode aplicar o DCD. Eu duvido que vai dar errado, porque eu sou competente na área que eu faço. Né? Aí, por que eu sou competente? Então, quando você duvida, você já dá um freio no pensamento. Sim. Eu duvido. Né? A arte, né, do sábio é a dúvida, é perguntar. Então, eu duvido. Anotou aí? Eu duvido. Ok. Aí eu vou criticar. Não, porque eu sou bom no que eu faço, eu sou terapeuta, eu sou advogado, eu sou médico, então não tem como dar errado. Eu vou decidir o quê? Eu não penso nisso. Duvidar, criticar e decidir. Deixa essa dica para você. O outro você vai ter que pagar a consulta lá. Ou então a gente ganha lá no sorteio. Mas e depois dar continuidade ainda no tratamento. Tranquilo. Doutor Marcos, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu ponto de vista. Pessoal, esse foi o ponto de vista com o doutor Marcos. Siga as nossas redes sociais, @TC Multimídia, em todas as redes sociais. O Instagram aqui do programa Ponto de Vista, @ponto de vista _PDV. Curta aqui o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com quem você conhece, que deva conhecer um pouco mais sobre os cuidados da saúde mental com a perspectiva da psicanálise, com abordagem cristã. A questão é entender a mim mesmo. A questão é encontrar uma verdade que seja verdadeira para mim.
encontrar a ideia pela qual eu possa viver ou morrer. Isso é o que eu reconheço como o mais importante. Søren Kierkegaard. Uma boa noite e até mais.